Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou falar aqui com vocês sobre a vontade de Deus, a perfeita vontade de Deus. Então, vamos lá! Bom, toda a perfeição do amor de Deus consiste em unir-nos a nossa vontade com a sua santíssima vontade. Quanto mais uma pessoa está unida com a vontade divina, maior será o seu amor, né? Bom, sabemos que as penitências, as meditações, a caridade com o nosso próximo agradam muito a Deus, desde que são feitas em conformidade com a vontade divina. Porque, senão, ao contrário, serão muito desagradáveis a Deus. Então, tudo que a gente fizer tem que ser em conformidade com a vontade de Deus. Tem que estar com a vontade divina, tá? Tem que ser a vontade de Deus, tá? Podemos, né? Jesus nos ensina isso durante todos os 3 anos que Jesus teve da sua vida pública. Ele nos ensinou o tempo todo a seguir a vontade de Deus. Quando ele dizia, né? Aquele que fizer a vontade de meu Pai, que está no céu, esse é o meu irmão. Até no momento, né? Um pouquinho antes ele sofrer a sua paixão e morte, quando ele estava no jardim de Getsêmani, que ele disse, né? Que estava com uma tristeza, sentindo uma tristeza mortal. Porque imagina, ele já sabia por tudo que ele ia passar. Então imagina aquela angústia, né? Mas o que ele disse? Pai, afasta de mim esse cálice, mas, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então, Jesus ensina-nos sempre a seguir a vontade do Pai, tá? Então, devemos unir a nossa vontade com a vontade de Deus de uma forma que se torne uma só. Então, devemos unir a nossa vontade com a vontade divina de uma maneira que ela se forme uma só. Da maneira que não desejamos senão o que Deus quer e o que Deus deseja, tá? Pois, pensa comigo, pois Deus não pode desejar coisa alguma que não seja mais perfeita, que não seja mais sublime. Então, por que ter medo de seguir a vontade de Deus? É lógico que nós vamos ter medos muitas vezes, porque nós somos humanos, mas a vontade de Deus sempre é perfeita. Eu vou dar aqui também alguns exemplos de alguns santos, né? Tanto frases, né? Quanto o que eles viveram mesmo em relação à vontade de Deus. Porque um ato de perfeita uniformidade com a vontade divina basta para constituir um santo, né? Todos os santos foram perfeitos, se tornaram santos porque acima de tudo fizeram a vontade de Deus. Então, se abraçamos as vicissitudes da vida, né, como vindas da mão de Deus, e mesmo com a morte, sendo submissos à vontade de Deus, por certo que seremos santos e seremos salvos. Então, os santos foram um grande exemplo para nós. Beata Estefânia de Soncino, não sei se pronuncia assim. Certa vez, ela foi arrebatada ao céu e teve, por uma visão, né? Foi levada ao céu, teve uma visão. E quando ela chegou lá, ela viu as pessoas que ela conhecia, que já haviam morrido, que estavam em grande glória na presença dos serafins. E então lhe foi dito que aquelas pessoas estavam naquele alto grau de glória no céu, porque na terra, enquanto elas estavam vivas, elas fizeram tudo que fosse a vontade do Pai. Elas estavam sempre em conformidade com a vontade divina. Então, por isso que elas estavam em este alto grau no céu. Então, olha que profundidade, né? Eu gosto muito de uma frase de Beato Suso, não literalmente uma frase, mas um pensamento que ele diz assim: que ele preferiria ser um inseto vil, que se arrasta pela terra, mas que fosse pela vontade de Deus, do que ser um serafim por sua própria vontade, né? Então, pensa comigo, o Senhor, para Santa Catarina de Sena, ele disse: filha, pense em mim para que eu pense sempre em ti. Então, se o meu bem-amado pense em mim, eu também deverei pensar só nele e agradar-lhe seguindo a vossa vontade. Então, Santo Abade Nilo, ele disse
que nós não devemos rogar a Deus para conseguirmos a nossa vontade ou tudo o que desejamos, mas sim pedir para que se cumpra em nós a sua santa vontade, tá? São Dionísio dizia que o principal efeito do amor é unir a vontade daqueles que se amam de maneira que se torne uma mesma vontade. Então, nós amamos a Deus, Deus nos ama. Então, devemos unir a nossa vontade com a vontade divina de uma maneira que se torne uma só, tá? Mas, tudo bem, e quem não cumpre a vontade de Deus? Certamente será triste pelo resto da vida, porque só é possível gozar de uma inalterável paz, viver feliz quando você está vivendo na vontade de Deus. Então, é por certo que é muito difícil, porque muitas vezes passamos por dificuldades, mas devemos pedir auxílio, intercessão sempre do nosso anjo da guarda, dos santos que são nossos intercessores e principalmente da Virgem Maria, porque ela é a mais perfeita de todos os santos e foi a pessoa que mais seguiu e cumpriu a vontade do Pai em todas as ocasiões. Então, procurar rogar a Deus, né, na meditação, nas visitas ao Santíssimo Sacramento, na comunhão e pedindo a Ele que nos auxilie a cumprir a sua vontade, né? Porque sozinho a gente não vai conseguir nunca. Então, devemos abraçar a vontade divina mesmo quando for contra a nossa vontade, mesmo quando for agradável ou desagradável às nossas inclinações. Tá? Seja na doença, seja na pobreza, seja no desprezo, na morte, quando sofremos injúrias, tá? Porque Santo Afonso Maria de Ligório, ele dizia, fazia uma comparação bem legal, que o pecador, ele é como a lua, porque um dia ele está no minguante, outro dia está no crescente, uma noite está feliz, outro dia está triste. Hoje está meigo, amanhã está furioso. E por quê? Porque a sua felicidade depende sempre de toda a prosperidade, a diversidade, tudo das circunstâncias que está à volta dele. Depende dos seus próprios desejos. Então, agora, a pessoa, o homem justo é como o sol. Por quê? Porque ele sempre está sereno, nunca muda, porque a sua felicidade sempre está em conformidade com a vontade divina. E assim ele gozará de uma paz inalterável. Mas e quando eu estiver passando por tribulações, por sofrimentos? Pensa comigo. Quem acharemos que nos ame mais do que Deus? Ninguém, certamente. É por certo que nossos pais nos amem, que nossos familiares, amigos, mas quem nos amará no mesmo grau que Deus nos ama? Então, a sua vontade, a vontade de Deus é que sejamos salvos, é que sejamos participantes dos seus bens, das suas felicidades, que participemos, que entremos no reino dos céus. Então, se Ele nos manda as tribulações, são para nosso bem, são para a nossa emenda e para a nossa salvação. Tá? Então, por isso que devemos sofrer com paciência, pois qual é a maior felicidade do cristão do que saber que se sofrer com paciência, resignação, quando eu falo resignação, né, que eu costumo falar várias vezes, é sofrer sem questionar, né, estar disposto a sofrer sem perguntar o porquê está sofrendo. Então, como essa é a maior felicidade do cristão, saber que se sofrer de boa vontade, com resignação, isso será agradável a Deus. Olha isso, a perfeição. Então devemos nos unir, né? Mesmo nas tribulações e dificuldades, mesmo que não seja do nosso agrado. Muito importante, que está muito no nosso dia a dia, né? Que é unirmos a vontade de Deus também nas coisas naturais. Eu percebo muito, né, que até eu faço isso constantemente, que é um hábito que preciso mudar, que é o tempo todo estamos mostrando repugnância com a vontade de Deus nas coisas naturais. Por exemplo, está calor. Nossa, que calor horroroso, tô derretendo, não aguento mais. Está frio. Nossa, que frio, tô congelando, quero calor. Está chovendo, nossa, preciso secar minha roupa do varal, quero que pare de chover, não aguento mais. Então, nada tá bom, sempre estamos reclamando,
Mas, então temos que parar de usar essas expressões que demonstram a nossa repugnância com a vontade de Deus. Porque faz sol, faz chuva, é a vontade de Deus. Temos que aceitar tudo, devemos querer tudo como é. Tá? Então, devemos unirmos a vontade de Deus até nessas coisas que parecem pequenas, mas que são grandiosas. Também devemos unir a vontade de Deus quando padecemos de fome, sede, pobreza, desolação. É por certo que é muito difícil, né? Pobreza, por tudo isso, né, que eu acabei de dizer. Mas Deus sabe de todas as coisas. Tem uma mulher católica muito inteligente, uma mulher muito sábia, que se chama Cássia. Eu não sei pronunciar o nome dela, mas ela fala muito no seu perfil do Instagram, em curso sobre o matrimônio. E ela disse uma vez que quando ela era criança, ela foi logo de criança morar no Japão. E a sua família passava muita necessidade, passava fome. Lá no Japão tem época que é muito frio. Eles passavam frio, que a mãe dela tinha que enrolar ela e seus irmãos no lençol. E passavam fome, dificuldade, que ela falava que ela sentia a barriga dela doer de fome. E que era muito difícil. Mas que hoje em dia, isso faz ela ter uma outra visão sobre as suas coisas. Como, por exemplo, quando ela pensa em reclamar de lavar louça, ela fala assim, como que eu vou reclamar de lavar louça se lá tem louça suja, significa que eu tive alimento em minha mesa e para a minha família. Como que eu vou reclamar de lavar uma roupa se aquilo significa que a minha família tem roupa para vestir? Então, olha como isso, tudo que ela passou na infância, assim, serviu, né? E serve até hoje de santificação para ela e para muitas pessoas que ela passa isso, né? Então, Deus sabe de todas as coisas. Então, sempre unirmos a vontade de Deus. Também, se temos algum defeito natural, ou no nosso espírito, ou no nosso corpo, né? Como, por exemplo, ter uma péssima memória, falta de algum membro, né? Pouca habilidade, saúde fraca, fragilizada. Devemos nos unir também à vontade de Deus nessas questões, não nos lastimar, né? Pois que merecimento tínhamos de ter uma alma mais sublime, de ter um corpo mais organizado, mais belo, mais perfeito. Damos graças ao Senhor por tudo. Porque quem sabe se nós tivéssemos tido um corpo mais organizado, uma perfeita saúde, não teríamos caído no pecado ou não teríamos nos perdido. Quantos, por serem ricos, de boa presença, se tenham perdido e se condenado? Agora, quantos que, pelo contrário, né? Quantos por serem pobres, enfermos, desfigurados na figura, se têm salvado e têm sido santos? Tá? Então, contentemo-nos com o que Deus não tem nos concedido. Porque não é necessário beleza, não é necessário saúde. Jesus disse que só era necessário uma coisa, nos salvarmos. Devemos nos resignar também, né, à saúde corporal. É lógico, em relação à saúde. Devemos tomar remédio, porque Deus deseja isso. Deus criou os médicos, né, criou para nos ajudar também em meio a essa saúde. Mas o que eu estou dizendo aqui é que em meio à saúde, não devemos ficar reclamando, nos lastimando. Nossa, por que eu tô com isso? Por que eu sofro com isso? Não aguento mais. Não. Mas, sempre estar em conformidade com a vontade de Deus e dizer a Ele, Senhor, eu não desejo a saúde nem a doença. Desejo unicamente que seja feita a vossa vontade. Mas antes, unir os nossos padecimentos com os de Jesus Cristo. Um exemplo, quando você tá com dor, pensa em Jesus durante toda a sua paixão. Mas pensa mesmo, aos poucos, pensa primeiro as humilhações, depois pensa nas flagelações, na coração de espinhos, no carregamento da cruz. Vai pensando detalhadamente tudo que Jesus passou de dor e sofrimento, e você verá que o seu sofrimento é que nem uma gota no meio do oceano, ou você vai perceber que a sua dor não é nada comparável a tudo que Jesus sofreu. Então você pode unir os seus sofrimentos aos de Jesus.
Não devemos pedir nem a saúde, nem a doença, né, óbvio, nem a moléstia, mas entregarmos inteiramente a vontade de Deus, tá? E se pedirmos saúde, que seja com resignação, pedindo com a expressa condição de que aquilo não seja prejudicial à salvação da nossa alma, né? E que antes seja feita a vontade de Deus, porque pensa comigo, se a minha enfermidade é vantajosa para a minha salvação, que uso poderei fazer da minha saúde, tá? Então, Santo Afonso Maria de Ligório, ele dizia que a enfermidade é a pedra de toque da alma. Por quê? Porque a enfermidade e a doença descobrem o caráter da alma, da virtude que a alma possui, tá? Porque se uma pessoa não se queixa, não obedece às pessoas e está perfeitamente resignada à vontade divina durante todo o seu período de enfermidade, são sinais estes que ela possui muita virtude, tá? Então, por isso que é muito importante nos resignar, né, estarmos conforme a vontade de Deus na desolação do espírito, por exemplo, que é aquela quando a gente está sentindo aquela noite escura da alma, aquela aridez espiritual. Eu falei que o próximo vídeo que eu iria gravar seria sobre a aridez espiritual, e ainda vou gravar, mas eu senti um chamado maior para gravar sobre a vontade de Deus, então, mas até que esse assunto, né, da aridez espiritual também entrou aqui. Mas em outro vídeo, em outro momento, eu falarei mais a fundo sobre esse assunto, tá? Então, Santa Teresa dizia que Deus experimenta aqueles que ama com securas espirituais e tentações. Devemos agradecer a Deus por nos conceder as graças, né, as consolações, com toda certeza, mas também não nos afligir e ficar sem paciência quando Ele nos entregar a desolação. Pois algumas almas fracas, né, quando sofrem, experimentam a secura espiritual, elas acham que Deus as abandonou, que a vida espiritual não é para ela, e muitas vezes acabam se perdendo na oração. Aceitai e uni-vos à vontade de Deus, porque não dizemos constantemente que merecemos o inferno? Então por que merecemos receber a consolação de Deus? Ficai satisfeito com a maneira que o Senhor vos concede as coisas, ficai satisfeito com a maneira que o Senhor vos trata. Tá? E se entregue mais ainda profundamente à oração se você estiver passando por esse momento de aridez espiritual. Nunca se afaste da oração, porque aí mesmo que você vai se perder. Nem sempre a secura espiritual, né, essa noite escura que a alma está passando por aquele momento, é um castigo, tá? Muitas vezes é a disposição de Deus para nosso maior bem e para também nos conservar na humildade. E também quando Deus manda essa obscuridade, é para pôr em prova os seus verdadeiros amigos. Pensa comigo, ninguém quer um verdadeiro amigo, né, que somente fique contigo nas felicidades, nas delícias, e nos sorrisos e nas alegrias. Mas também quer um amigo que vai valer nos trabalhos e que vai te acudir nas tribulações e que fica lá com você, mesmo nos piores momentos e sem querer tirar vantagem própria diante disso. Então Deus coloca a prova para ver os seus verdadeiros amigos. Então, durante esse tempo, não fique reclamando ou resmungando, mas se una à vontade de Deus. Ainda que nós devemos trabalhar para evitar tentações que vão contra a pureza e vão contra as virtudes, não devemos lastimarmos e nem sermos contra a vontade divina. Até porque as tentações, ela não nos priva da divina graça. O que nos priva é consentir nessas tentações. Também devemos unir-nos à vontade de Deus quando toca a nossa morte, em relação ao tempo ou como a maneira que Deus tem determinado que ela nos chegue. Às vezes esse assunto, né, é um pouquinho mais delicado, mas é importante sempre estar decidindo, porque é o fim para todos nós. O fim é o céu, mas a morte vai chegar para todos nós. Tá? Então, sempre que pensarmos sobre a morte, meditar sobre isso, devemos pedir a Deus: Senhor, salvai a minha alma e decretai a minha morte como vos aprouver, como vos quiser.
Muitas vezes a gente pensa falando assim, nossa, eu quero morrer com 95 anos de idade, eu quero morrer bem velhinho, deitado em uma cama, dormindo. Não, você vai morrer como Deus desejar. E esteja isso entregue nas mãos deles. Porque São Bernardo, inclusive, dizia, por que, pois, desejamos nós a vida? Porque quanto mais se prolonga, mais pecaminosa é. Por que desejamos tanto ficar velhos, se quanto mais vivemos aqui neste mundo, mas pecamos? Não estou dizendo que você tem que desejar morrer. Não, de jeito nenhum. Estou querendo dizer que você tem que se entregar à vontade de Deus e ter a consciência que essa vida ela é um puro passageiro. Nós somos peregrinos nesse mundo. Tá? Então, aquele que pouco deseja o céu prova que tem pouco amor a Deus. Aquele que muito quer ficar nesse mundo prova que tem pouco amor a Deus. Porque nós só vamos conseguir chegar até Deus quando deixarmos essa terra. Porque nós não podemos ver a Deus sem antes deixar aqui. Então, por isso, os santos suspiravam pela morte. Porque eles sabiam que a partir da morte, eles viriam o seu amado. Então, para finalizar, devemos olhar para tudo que nos acontecer como vindo da mão de Deus. Tá? Então, fazer a vontade de Deus. E fazer porque é a sua vontade, a vontade divina. Algo muito importante, evitar essas ilusões de que eu estou perdendo meu tempo, eu só vou me santificar se eu for para um mosteiro, se eu for para um convento, se eu me isolar de todo mundo, só assim serei santo. Não, você vai ser santo aonde que o Senhor quer que você esteja. Tá? Então, devemos rejeitar esses pensamentos, porque muitas vezes esses pensamentos são tentações do diabo, tá? Então, fazendo assim, viríamos a ser santos. O quê? Fazer assim o quê? Estando aonde Deus tem escolhido para estarmos. Na vocação que Deus tem escolhido para estarmos, porque ali nos santificaremos. Nosso Senhor disse a Santa Catarina de Genova, né, que fala que todas as vezes que recitasse o Pai Nosso, se demorasse particularmente nessas palavras, rogando-lhe que ela pudesse cumprir na terra a sua santíssima vontade, com a mesma perfeição com que os bem-aventurados a cumprem no céu. Então, no Pai Nosso, quando chegar nessa parte, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, falar essa parte lentamente, desejando que o Senhor te ajude a cumprir a sua santíssima vontade nesta terra. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Foi tudo em base deste livro de Santo Afonso Maria de Ligório, Tratado da Conformidade com a Vontade de Deus. É um livro maravilhoso, muito indico para vocês. Ele tem 50 e poucas páginas, ele é bem fininho. Então vale muito a pena, é um livro de cabeceira, sabe? Pra você sempre estar lendo. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.